Olá, pessoal do sexto ano. Professor Patrick aqui, e nesse vídeo nós iremos corrigir as atividades de matemática da semana 4 do Plano de Estudo Tutorado, volume 2. A unidade temática, os objetos de conhecimento, as habilidades e os conteúdos relacionados estão aí na tela de vocês. Para essa semana 4, além das videoaulas do Se Liga na Educação, eu passei para vocês dois vídeos. Um falando sobre os critérios de divisibilidade e o outro falando sobre a fatoração em fatores primos. Esses outros dois vídeos, juntamente com os demais do Se Liga na Educação, estão à disposição de vocês no grupo do WhatsApp, no Conexão Escola, e esses dois vídeos também estão lá no meu canal no YouTube para quem não encontrar, tá bom? Então vamos para a correção. Na questão 1, era para escrevermos, na letra A, os quatro menores múltiplos naturais de 19. Então, como a gente estudou nessa semana 4, os múltiplos, a palavrinha múltiplo vem da multiplicação. Como eu quero os múltiplos de 19, eu quero os quatro menores, ou seja, os quatro primeiros, basta eu fazer o resultado das multiplicações. Então, vai ser 19 vezes 0, que é 0, 19 vezes 1, que é 19, 19 vezes 2, que é 38, e 19 vezes 3, que é 57. Já na letra B, era para escrevermos os três múltiplos naturais de 9 compreendidos, ou seja, que esteja entre 20 e 50. Então, quais são esses três múltiplos naturais de 9? Quais são os múltiplos de 9? 0, 9, 18, 27. Então, ó, 18 estava antes do 20. O 27 já está entre 20 e 50. Então, o 27 é o primeiro. Depois, 36. Depois, 45. Qual que é o próximo múltiplo de 9? Aqui é 9 vezes 5, que é 45. O próximo é o 9 vezes 6, que é o 54. O 54 já não está entre 20 e 50. Então, os três múltiplos naturais de 9 compreendidos entre 20 e 50 é o 27, o 36 e o 45. Já na letra C, ele quer o quê? Ele quer os três maiores divisores naturais de 32. Então, vamos pensar aqui quais são os divisores de 32. Eu consigo dividir o 32 não terrestre por quais números? Lembrando, o conjunto dos números naturais é um conjunto infinito. Então, o conjunto dos múltiplos naturais de um número é infinito e o conjunto dos divisores naturais é um conjunto finito, ou seja, tem começo e fim. O primeiro divisor de qualquer número é o 1. Ele é divisor de todos os números. Então, os divisores de 32, o 1. O 32 é par, termina em 2, então ele também é divisível por 2, tem o 2 como divisor. O 3, se eu somar, ó, 3 mais 2 é 5, 5 não é divisível por 32, por 3, então o 32 também não é divisível por 3. Por 4, se eu fizer, ó, 8 vezes 4 é 32, então 4 é divisor do 32. O 5 não é, porque para ser divisor de um número, para esse número ser divisível por 5, ele tem que terminar em 0 ou 5, 32 termina em 2, então o 5 não é divisor de 32. O 6 não é, porque o 6, para ser divisor de um número, o 2 e o 3 também tem que ser, então o 2 é, mas o 3 não, então o 6 não é. O 7 não é, por quê? Quais são os múltiplos de 7? 0, 7, 14, 21, 28, 35, 42. Então veja que o 32 não é múltiplo de 7, ou seja, o 7 não é divisor do 32. O 8. A gente não viu que 4 vezes 8 é 32? Então, como 4 é divisor do 32, o 8 também é. O 9 não vai ser, porque 3 mais 2 é 5. 5 não é divisível por 9, então 32 também não é. O 10 não é, o 11 não é, o 12 não é, o 13 não é. O próximo divisor aqui do 32 vai ser o 16. E por último, 32. Por que que eu já fui direto aqui? 32 eu posso escrever como 1 vezes 32, 2 vezes 16 e 4 vezes 8. O que que eu fiz aqui, ó? Quais são os fatores das minhas multiplicações? 1, 32, 1, 32.
o 2 e o 16, 2 e 16. O 4 e o 8, divisores de 32, o 4 e o 8. Então, os divisores do número são o quê? São os fatores que, se eu multiplicar um pelo outro, vão ser, como resultado, esse próprio número. Então, se eu multiplicar 1 por 32 vai dar 32, então o 1 e o 32 é divisor de 32. O 2 vezes 16 é 32, então o 2 e o 16 são divisores de 32. 4 vezes 8 igual a 32, então o 4 e o 8 são divisores de 32. Mas a letra C quer o quê? A letra C quer os três maiores divisores naturais de 32, ou seja, quais são os três maiores? O 8, o 16, perdão, então é o 8, são aqueles três últimos lá, os três maiores que a gente escreveu aqui, ó. É o 8, o 16 e o 32. Já na letra D, ele quer o quê? Os divisores naturais de 60. Então, vamos pensar aqui, como que eu posso escrever o 60? Vamos fazer nesse lado aqui como se fosse o rascunho. Eu posso escrever o 60 como 1 vezes 60, igual a 60. Eu posso escrever o 60 como 2 vezes 30, que é igual a 60. Eu posso escrever o 60 como 3 vezes 20, que é igual a 60. Eu posso escrever o 60, será que ele é divisível por 4 também? Quando que o número vai ser divisível por 4? Aqui a gente teria que fazer o teste. Então, se a gente dividir 60 por 4, a gente vai encontrar o 15 e o resto zero. Então, se eu fizer 4 vezes 15, igual a 60, termina em zero, então ele também é divisível por 5. Eu posso fazer 5 vezes 12, igual a 60. Ele tem o 2 e o 3 como divisores, ó. Então, o 6 também vai ser. Eu posso escrever como 6 vezes 10, igual a 60. Qual outro número mais que pode ser? O 7 não pode, o 8 também não vai ser, o 9 também não vai ser. E agora, se vocês olharem aqui, ó, o próximo seria 10 vezes 6, 12 vezes 5, 15 vezes 4, 20 vezes 3, 30 vezes 2 e 60 vezes 1, que é o inverso das multiplicações, ou seja, a gente trocar a ordem dos fatores. Então, quais são os divisores naturais de 60? É só a gente pegar aqui, ó, os fatores das multiplicações, ó, o 1, então os divisores de 60, então vamos escrever assim, ó, não vamos nem usar chaves, vamos só descrever esses divisores. O 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 10, o 12, o 15, o 20, o 30 e o 60. Então, esses são todos os divisores naturais de 60 e a gente conclui a questão 1. Na questão 2, pessoal, nós deveríamos fazer um x no espaço correspondente, identificando se o número é divisível por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 8, por 9 ou por 10, tá? Então, no exemplo aqui, ó, o 132, ele é divisível por 2, é por 3, é por 4 e é por 6. Não é divisível nem por 5, nem por 8, nem por 9, nem por 10. Então, conforme eu falei lá no início desse vídeo para vocês, aqui nós vamos usar, ó, os critérios de divisibilidade para não precisar ficar efetuando essas divisões. Então, primeiro, vamos utilizar o critério de divisibilidade por 2. Quando que o número é divisível por 2? Quando ele é par, ou seja, quando ele termina em 0, 2, 4, 6 ou 8. Desses números que nós temos, ó, o 400 termina em 0, é par, então ele é divisível por 2. O 625 é ímpar, então não é divisível por 2. E o 1128 é par, então ele é divisível por 2, tá? Quando que o número é divisível por 3? Quando a soma dos algarismos é divisível por 3. Então, veja o 132 do exemplo. Ó. 1 mais 3 é 4, 4 mais 2 é 6. 6 é divisível por 3, então o 132 também é. O 400, ó, 4 mais 0 é 4. 4 não é divisível por 3, então o 400 também não é. O 625.
6 mais 2, 8. 8 mais 5, 13. O 13 não é divisível por 3, então o 625 também não é. 1128. 1 mais 1, 2. 2 mais 2, 4. 4 mais 8, 12. Ah, professor, mas eu não lembro se o 12 é divisível por 3. O que eu posso fazer? Quais são os algarismos do 12? 1 e 2. 1 mais 2 é 3. 3 é divisível por 3, então 12 é divisível por 3 e o 1128 também é divisível por 3. Quando que o número vai ser divisível por 4? Quando ele terminar em 0, 0, ou seja, quando os dois últimos números forem 0, ou quando os dois últimos algarismos formarem um número divisível por 4. 400 termina em 0, 0, é divisível por 4. 625, ó, termina em 25. Como vocês podem ver, os múltiplos de 4, 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, são todos pares. Então, número par não tem múltiplo ímpar. Então, 25 aqui, ó, não é múltiplo de 4, e 625 também não é. E o 1128 termina em 28. Se a gente for ver os múltiplos de 4, 4 vezes 7, 28. Então, 28 é múltiplo de 4, então 1128 também vai ser múltiplo de 4. Quando que um número é múltiplo de 5? Quando ele terminar em 0 ou 5. Desses números aqui, ó, 400, 625 e 1128, o 400 termina em 0, então é múltiplo de 5, e o 625 termina em 5, é múltiplo de 5. Quando que o número é divisível por 6? É quando ele é divisível por 2 e 3 ao mesmo tempo. Olha aqui o 132 do exemplo. Ó. Tem x no 2, tem x no 3. Ele é divisível por 2 e por 3, então ele é por 6. O 400, ó, ele é por 2 e não é por 3, então não vai ser por 6. O 625 não é nem por 2 e nem por 3, então ele não é divisível por 6. E o 1128, ó, tem x no 2, tem x no 3, então é divisível por 2, é divisível por 3, logo também vai ser divisível por 6. Quando que o número é divisível por 8? É quando os três últimos números forem, os três últimos algarismos forem 0, ou seja, terminar em 0, 0, 0, ou quando os três últimos algarismos formarem um número divisível por 8. Aqui nós vamos ter que fazer a divisão, tá? Então, se vocês dividirem 400 por 8, ó, 400 por 8, ele vai ser divisível quando for uma divisão exata, ou seja, quando o resto for 0. Então, nós vamos dividir 400 por 8, vamos dividir 625 por 8 e vamos dividir também 1128 por 8. Porque nenhum deles termina em 0, 0, 0. E se eu for olhar aqui, ó, do 8, eu tenho que olhar o quê? Os três últimos algarismos. Então, aqui eu teria que usar o 400, aqui eu teria que olhar o 625, e aqui eu teria que olhar 128. Então, eu já vou fazer a divisão direta, que aqui é mais simples. Então, 4 é menor que o 8, eu não consigo dividir, eu vou pegar o 40. 40 dividido por 8 é 5. 5. Deixa eu melhorar esse 5 meu aqui, que ficou feio. Então, 40 dividido por 8, ou seja, quantas vezes o 8 cabe dentro do 5? 5 vezes. Quantas vezes o 8 cabe dentro do 40, no caso? 5 vezes. 5 vezes 8 é 40. Passa subtraindo. 40 menos 40 é 0. Baixei esse outro 0. Ó, não consigo dividir. Coloco o 0 no quociente. Então, 400 dividido por 8 é 50. E o resto é 0. É divisão exata. Então, 400 é divisível por 8. O 625, eu vou até fazer a continha aqui, mas lembra que eu falei lá no 4 que o número para os múltiplos de um número par sempre vão ser pares. Então, quais são os múltiplos de 8? 0, 8, 16, 24, 32, 40, são todos números pares. O 625 aqui é ímpar. Então, eu já sei que o 625 não é múltiplo de 8, logo o 8 não vai ser divisor, ou seja, 625 não é divisível por 8. Mas vamos fazer aqui a divisão. O 6 é menor que o 8, eu não consigo dividir, eu vou pegar o 62. 62 dividido por 8. Quantas vezes o 8 cabe dentro do 62? 7 vezes. Por quê? 7 vezes 8, 56. Vem subtraindo. 2 menos 6 eu não consigo tirar, eu vou pegar emprestado. Aqui fica 5, aqui fica 12. 12 menos 6, 6. 5 menos 5, 0. Baixa o próximo, que é o 5. 65 dividido por 8. Quantas vezes o 8 cabe dentro do 65? 8 vezes. 8 vezes 8, 64. Vem subtraindo.
5 menos 4, 1. 6 menos 6, 0. Ó, não tem mais nada para baixar. O resto é diferente de 0. O resto é 1. Então, é uma divisão não exata. Logo, o 8 não é divisor do 625. Ou seja, 625 não é divisível por 8. Por último, 1128. O 1 eu não consigo dividir por 8. Vou pegar o 11. 11 dividido por 8 é 1. 1 vezes 8, 8. Vem subtraindo. 11 menos 8, ó, já não vou nem pegar emprestado. Por quê? Porque aqui ficaria 0 e aqui ficaria 11 de novo. Então, 11 menos 8 é 3. Baixo 2. 32 dividido por 8. Quantas vezes o 8 cabe dentro do 32? 4 vezes. 4 vezes 8 é 32. 32 menos 32 é 0. Baixo o próximo algarismo, que é o 8. 8 dividido por 8 é 1. 1 vezes 8, 8. Vem subtraindo. 8 menos 8 é 0. Não tem mais nada para baixar. 1128 dividido por 8 é igual a 141 e o resto é 0. Divisão exata. Logo, 1128 é divisível por 8. E quando que o número vai ser divisível por 9? Quando a soma dos algarismos é divisível por 9. Então, ó, 4 mais 0 é 4. 4 não é divisível por 9. Então, 400 também não é. 625. 6 mais 2, 8. 8 mais 5, 13. 13 não é divisível por 9. Então, 625 também não é. 1 mais 1, 2. 2 mais 2, 4. 4 mais 8, 12. 12 não é divisível por 9. Então, 1128 também não é. E o número vai ser divisível por 10 quando ele terminar em 0. Desses números, o único que termina em 0 é o 400, então só ele é divisível por 10. Assim, nós terminamos a questão 2. Na questão 3, nós temos um número par. Então, a primeira informação que nós vamos destacar aqui, ó, é que esse número ele é par. Esse número é 57.000 e alguma coisa, e 90 e outra coisa. Então, essa letrinha A e essa letrinha B são algarismos. Então, nós temos que descobrir quais são os valores dos algarismos A e B, porque no final nós temos que calcular, ó, A menos B, sendo que nós vamos achar o menor valor possível. Outra coisa que nós sabemos é que esse número aqui, ó, 57.000 e alguma coisa, e 90 e outra coisa, é divisível por 3 e por 5. Então, a primeira coisa que nós sabemos desse número é que 57.000, essa letrinha A, e 90 e essa letrinha B aqui, é par. Se esse número é par, ele tem que terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8. Qual que é o último algarismo aqui, ó? É o B. Então, isso aqui significa o quê? Que B vai ser igual a 0, 2, 4, 6 ou 8, tá? Então, vai ser o valor de B. Vai ser um desses 5 algarismos aqui. Só que eu sei que esse número é divisível por 5. Nós acabamos de ver aqui, ó, na questão 2, que quando o número vai ser divisível por 5? Quando ele terminar em 0 ou em 5. Então, esse número, para ser divisível por 5, ele tem que terminar em 0 ou em 5. Só essas duas possibilidades são aceitas. E como eu vi aqui, ele é par, ó, ele tem que terminar em 0 ou 5. O 2 ele não pode terminar em 4, não pode terminar em 6, também não pode terminar em 8. Ele pode terminar em 0 ou 5. Só que como ele é par, ele só pode terminar em 0. Então, já achei que o valor de B tem que ser igual a 0. E esse número ele é divisível por 3. Então, nós tínhamos 57.000 e A e 90 é alguma coisa. Nós já sabemos que esse número é 57.000 e A e 90. Tá vendo? Porque o B é igual a 0. Então, no lugar do B, eu já coloquei a 0. Se esse número é divisível por 3, ó, ele é divisível por 3. Logo, quando que o número é divisível por 3? Vamos voltar aqui na questão 2, ó. Quando a soma dos algarismos é divisível por 3. Então, se eu somar, ó, 5 mais 7, mais o A, que é um algarismo aqui, mais 9, mais 0, isso daqui é igual a quanto? Vamos somar todos os números e vamos deixar a letrinha A paradinha. 5 mais 7, 12. 12 mais 9, 21. Então, eu sei que 21 mais A
é igual a quanto? Tem que ser um número divisível por 3. O 21, se vocês olharem aqui, é 2 mais 1, que é 3, já é divisível por 3. Se o 21 já é divisível por 3, o que significa? Se eu quero o menor valor possível para A menos B, e o B vale 0, isso daqui é a mesma coisa que isso aqui. Ó. Vou escrever em roxo. Ó. A menos B é igual a A menos 0, porque o B vale 0. Se eu tirar 0 de qualquer coisa, vai ser qualquer coisa, então A menos 0 é igual a A. Na verdade, eu quero o menor valor possível para A. Se eu já sei que esse número, ó, 5 mais 7 mais 9 mais 0, que é 21, já é divisível por 3, o meu A pode valer 0, que é o menor valor possível. Então, se o meu A for igual a 0, o que nós vamos ter? Nós vamos ter o número 57.090. Ele é par, ele é divisível por 3, ó, 5 mais 7, 12, 12 mais 9, 21, 21 é divisível por 3, e ele também é divisível por 5, porque termina em 0. E o menor valor possível para A menos B, então, é, se A é 0 e B é 0, a resposta correta é a letra A. Já na questão 4, nós temos um exercício parecido, tá? Nós temos um número com 4 algarismos e o algarismo da casa, da ordem das dezenas, aqui nós não sabemos quanto que vale ele, está representado pela letra M. Então, nós vamos ter que descobrir o valor dessa letra M. Então, o número que nós temos é esse aqui, ó, 5.800 e M6. Ele é divisível simultaneamente por 3 e por 4. Então, vamos voltar lá na questão 2. Quando que o número é divisível por 3? Quando a soma dos algarismos é divisível por 3. Quando ele é divisível por 4? Quando ele terminar em 0, 0. Ou quando os dois últimos algarismos formarem um número divisível por 4. Então, a primeira coisa aqui, ó, eu já sei que não é final 0, 0. Então, eu sei que se eu pegar os dois últimos algarismos aqui, ó, então, M6, esse M aqui é um algarismo, isso daqui é divisível por 4. E como ele também é divisível por 3, se eu fizer ó, 5 mais 8 mais M mais 6, isso daqui também é divisível por 4. Por 3, no caso, né? Desculpa, pessoal. Como nós estamos somando os algarismos aqui, ó, ele é divisível por 4, então ele não termina em 0, 0, então eu sei que M6 tem que ser divisível por 4, e como ele é divisível por 3, 5 mais 8 mais M mais 6, ou seja, a soma dos algarismos, tem que ser divisível por 3. Somando os números aqui, ó, 5 mais 8 é 13, 13 mais 6 é 19, então eu sei que 19 mais M é divisível por 3. Pessoal, nós temos aqui, ó, o que nós chegamos? Nós chegamos que o número M6 tem que ser divisível por 4, então essa aqui é a primeira coisa. E nós sabemos que 19 mais M tem que ser divisível por 3. Se M é um algarismo, o que acontece? Se o M pode valer 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9. Só que como aqui, ó, então o algarismo M vale 1, 3, 5, 7 ou 9. Então, nós vamos testar para essas soluções aqui, para essas alternativas. Se o M valer 1, nós vamos ter aqui, ó, que 16 é divisível por 4, beleza, pode ser. Só que 19 mais M, ou seja, se a gente pensar que o M vale 1, 19 mais M vai ser 19 mais 1, que é 20. 20 é 2 mais 0, que é 2, não é divisível por 3. Então, 1 não é. O 3, se nós colocarmos o 3 no lugar do M, nós vamos ter 36, é divisível por 4? Sim, é divisível por 4. E 19 mais 3 é 22. 22 é 2 mais 2, que é 4. 4 não é divisível por 3, então 22 também não vai ser. Então, o nosso M não pode valer 3. Vamos ver se o M pode valer 5.
56. 56 é divisível por 4? É, porque 4 vezes 14 é 56. Então, aqui está satisfeito. E se o m valer 5, 19 mais 5 é 24. 24 é 2 mais 4, que é 6. 6 é divisível por 3, então 24 seria. Então, o nosso m valendo 5 pode ser a nossa resposta, tá? Vamos testar para as outras também. 76 é divisível por 4? Estou assumindo que o m vale 7. 76 é divisível por 4. E se eu colocar m igual a 7, 19 mais 7, que é 26. 26 é 2 mais 6, que é 8. Não é divisível por 3, então não satisfaz a segunda estrelinha que nós temos aqui. E por último, se o m valer 9, nós vamos ter 96, que é divisível por 4, satisfaz essa parte de cima. Mas se o m vale 9, 19 mais 9 é 28. 28 é 2 mais 8, que é 10. O 10 ainda eu posso fazer que é 1 mais 0, que é 1, que não é divisível por 3. Então, o único valor para m, para satisfazer essas duas aqui, ó, que m6 tem que ser divisível por 4 e que 19 mais m tem que ser divisível por 3, é a letra C, que é m igual a 5. Ou seja, que o nosso número é 5.856. Na 5, pessoal, é com relação aos critérios de divisibilidade para nós julgarmos as afirmativas como verdadeiras ou falsas, tá? Então, quais são os critérios de divisibilidade? Novamente, são aqueles que a gente viu lá na questão 2, ó. Esse quadrinho aqui que também tem um vídeo específico para ele. Então, voltando aqui, ó. 152 é múltiplo de 4, porque a soma dos algarismos é igual a 8. Isso aqui é falso. Por quê? 152 é múltiplo de 4. Mas por quê? Porque os dois últimos algarismos, no caso 52, é múltiplo de 4, ou seja, o 4 é divisor do 52. Então, 4 vai ser divisor de 152. A segunda fala que 6 não é divisor de 15. 15 é múltiplo de 3, mas não é de 2. O 6, ele não é divisor de 15, tá certo? O 15 é múltiplo de 3, porque 3 vezes 5 é 15. E o 15 não é múltiplo de 2, porque o número vai ser múltiplo de 2 quando ele for par. E o 15 é ímpar, então a segunda aqui é verdadeira. O 125 é divisível por 5. Por quê? Para ser divisível por 5 tem que terminar em 5 ou 0. 125 termina em 5, então ele é. Só que o 125 não é divisível por 10. O número para ser divisível por 10, ele tem que terminar em 0. Então 125 aqui, ó, termina em 5. Então 125 é divisível por 5, mas não é de 10, é verdadeiro. 36 é múltiplo de 2, é par, tá? Então ele é. De 3, por quê? 3 mais 6 é 9. 9 é divisível por 3, então o 36 também é divisível por 3, ou seja, o 36 é múltiplo de 3. Só que o 36, ele não é múltiplo de 7. Por quê? Quais são os múltiplos de 7? São os resultados das multiplicações de 7. Ó. 7 vezes 0, que é 0. 7 vezes 1, que é 7. 7 vezes 2, que é 14. 7 vezes 3, que é 21. 7 vezes 4, que é 28. 7 vezes 5, que é 35. 7 vezes 6, que é 42. 7 vezes 7, que é 49. E como a gente sabe, o conjunto dos múltiplos de um número é infinito. Vamos usar essas reticências. E como vocês podem notar, ó, o 36, se ele fosse, ó, ele estaria aqui, ó, entre o 35 e o 42, porque nós estamos numa crescente, ou seja, isso aqui é uma ordem crescente dos múltiplos de 7. Então, como não aparece o 36 aqui, o 36, ó, ele é múltiplo de 2, é de 3, mas não é de 7. Então, essa aqui é falsa. E por último, fala que 363 é divisível por 9. Quando que o número é divisível por 9? Quando a soma dos algarismos for divisível por 9. Então, 3 mais 6 é 9, 9 mais 3 é 12. 12 não é divisível por 9, então 363 também não é. Ou seja, essa afirmativa aqui é falsa. Na questão 6, ela diz o seguinte, ó, que um ano bissexto possui 366 dias e sempre vai ser múltiplo de 4. Então, fala que o ano de 2020 foi o último ano bissexto. Quando que o número é múltiplo de 4 mesmo? Quando que esse número é divisível por 4? Quando ele terminar em 00
ou quando os dois últimos algarismos desse número forem múltiplos de 4, forem divisíveis por 4. No caso, 20 é divisível por 4, porque 4 vezes 5 é 20. Porém, há casos especiais de anos que, apesar de múltiplos de 4, não são bissextos. Que anos são esses? São aqueles que também são múltiplos de 100, ou seja, vai terminar em 00, e não são múltiplos de 400. Então, fala que o ano 1900 foi o último caso especial. Ó. Ele termina em 00, e se nós dividirmos 1900 por 400, vai dar uma divisão não exata, ou seja, 1900 não vai ser múltiplo de 400. E a soma dos algarismos do próximo ano, que será um caso especial, é. Então, antes de nós somarmos os algarismos desse próximo ano, nós precisamos encontrar esse próximo ano. Em que ano que nós estamos? 2021. Então, o ano que vai ser, o caso especial de um ano que vai ser múltiplo de 4, mas não vai ser bissexto, são anos que são múltiplos de 100, ou seja, que terminam em 00. Qual que é o próximo ano que vai terminar em 00? Se nós estamos em 2021, o próximo ano que vai terminar em 00 é 2100. Tá? Só que para ser esse caso específico, ele tem que ser múltiplo de 100. Ele termina em 00. Só que ele não pode ser múltiplo de 400. Quando que o número não vai ser múltiplo de 400? Quando esse número dividido, no caso 2100 dividido por 400, nos der uma divisão não exata, ou seja, que o resto seja diferente de zero. Então, vamos dividir aqui 2100 por 400. Não consigo pegar o 2, nem o 21, nem o 210, então já vou ter que pegar aqui o 2100. Quantas vezes o 400 cabe dentro do 2100? Cabe 5 vezes. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 4, 20. Vem subtraindo, 0 menos 0, 0. 0 menos 0, 0. 1 menos 0, 1. 2 menos 2, 0. Não tenho mais nada para baixar. O que eu tenho aqui é menor, então o meu resto é 100. Ou seja, uma divisão não exata. O que significa? Que 2100 ele é um ano que vai ser múltiplo de 100, mas ele não é múltiplo de 400. Ou seja, nós encontramos esse ano. Só que o exercício eu quero o quê? A soma dos algarismos. Então, o que eu vou fazer? 2 mais 1 mais 0 mais 0. 2 mais 1, 3. 3 mais 0 mais 0 é 3. Se a resposta é 3, acertou quem marcou a letra A. Na questão 7, para verificar se o número é primo, nós devemos dividi-lo pela sequência dos números primos. 2, 3, 5, 7, 11, 13, por aí vai, até chegar a um quociente menor que o divisor ou igual a ele. Se nenhuma dessas divisões for exata, podemos afirmar que o número é primo. Então, nós deveremos verificar se os números 89, 91 e 271 são primos ou compostos. Então, vocês deveriam dividir 89 por 2, por 3, por 5, por 7, por 11, por 13, e por aí vai, até verificarmos se esses números são primos ou não. Então, esse exercício aqui seria uma prática de divisão para vocês, tá? Então, eu já vou pular aqui direto para o resultado. Como eu apresentei para vocês nos vídeos introdutórios da semana 4, tá um pouquinho desfocado, mas aqui nós temos todos os números primos, até o 1000. Então, se vocês olharem aqui, o 89 tá aqui, Então, o 89, ele é divisível apenas por 1 e por ele mesmo. Logo, o 89, ele é um número primo. O 91, se vocês olharem aqui, o 91 ele não está aqui. O que significa o 91 não estar aqui? Que o 91 ele não vai ser um número primo, ele vai ser um número composto. E o 271, se vocês verificarem, o 271 está aqui. Então, significa que essa aqui é a tabela dos números primos até o número 1000. Então, 271 é o número primo. Vocês vão conseguir ter uma divisão exata de 271 se vocês dividirem ele por 1 ou por ele mesmo, tá? Então, aqui eu não fiz todas as divisões, mas vocês têm que chegar nesses resultados aqui. O 89 é primo, 271 é primo e o 91 é composto. Na questão 8, era para escrever a fatoração completa dos números a seguir. Então, eu vou fatorar aqui, a letra M e a letra N, explicando partes por partes, e as demais, eu vou colocar o vídeo acelerado,
Depois, no final, vocês tiram um print da tela e vão acompanhando para ver se vocês acertaram ou não, tá bom? Então, na letra M e a letra N, eu vou fazer por partes aqui explicando. Então, a letra M, nós vamos fatorar 2.870. Então, nós vamos dividindo aqui, ó, do lado direito por números primos. O primeiro deles é o 2. Eu consigo dividir 2.870 por 2? Consigo, ó. É par, então eu vou dividir por 2. Vai ficar 1.435. Agora, o 1.435, ó, ele é ímpar, eu não consigo mais dividir por 2. Qual é o próximo número primo? O 3. Eu consigo dividir 1.435 por 3, ó. Qual que eu vou fazer? Vou somar os algarismos. 1 mais 4 é 5, 5 mais 3 é 8, 8 mais 5 é 13. 13 não é divisível por 3, então 1.435 também não vai ser. Agora eu vou para o próximo número primo. Eu já peguei o 2, eu não consigo, o 3 eu também não, eu vou para o 5. O número, para ser divisível por 5, ele tem que terminar em 0 ou 5. Então, 1.435 é divisível por 5. Se eu dividir 1.435 por 5, eu vou encontrar 287. O 287, ó, eu não consigo mais dividir por 5, ó, ele termina em 7. Eu não preciso verificar para 2 nem para 3, por quê? Agora, do lado direito, ó, os números ou eles repetem ou eles aumentam. Então, como eu não consigo dividir por 5, eu vou para o próximo número primo, que é o 7. Eu consigo dividir 287 por 7? É uma divisão exata? Eu consigo. 287 dividido por 7 é 41. E agora eu queria chamar a atenção de vocês para a tabela dos números primos que eu já apresentei aqui para vocês. Ó. Tá vendo que o 41 ele aparece aqui? Ó? 41 é um número primo. Eu só consigo dividir o 41 por 1 e por ele mesmo. Então, eu poderia ficar tentando aqui por 11, por 13, mas eu sei que o 41 é primo. Então, eu só consigo dividir o 41 por ele mesmo, que dá 1. Cheguei no 1 do lado esquerdo. O que eu faço do lado direito? Eu passo a régua, passo uma linha horizontal e fica assim. Ó. 2 vezes 5 vezes 7 vezes 41. Quando vocês chegarem no resultado final, pessoal, para ver se vocês acertaram ou não, peguem a calculadora e digitem lá. 2 vezes 5 vezes 7 vezes 41. Chegou no resultado aqui de cima, que é 2.870? Então tá certo. Note que todos os números aqui, ó, é a fatoração completa. Todos eles são números primos. Ó, o 2 é primo, o 5 é primo, o 7 é primo e o 47 é primo. Então, essa aqui foi a letra M. Então, como eu disse lá no início, eu vou fazer a M e a N explicando, e os demais eu faço em versão acelerada aqui, vocês acompanham passo a passo, e em caso de dúvidas, só me perguntarem no Conexão Escola, ou nas nossas aulas lá pelo WhatsApp, ou também pelo Meet, tá? Então, a N é 3.575. Para fatorar esse número aqui, ó, escrevemos ele do lado esquerdo, fazemos a linha vertical e vamos dividindo ele por números primos. Termina em 5, é o número ímpar, eu não consigo dividir por 2. Próximo número primo é o 3. Quando que o número é divisível por 3? Quando a soma dos algarismos for divisível por 3. 3 mais 5 é 8, 8 mais 7 é 15, 15 mais 5 é 20. 20 é 2 mais 0, que é 2. 2 não é divisível por 3, então o 20 também não vai ser, e nem o 3.575. Então eu vou pegar o próximo número primo, que é o 5. O número é divisível por 5, termina em 5. Se eu fizer 3.575 dividido por 5, eu encontro 715. Termina em 5, eu vou continuar dividindo por 5. Quanto que é 715 dividido por 5? É 143. O 143, eu já não consigo mais dividir por 5. Então, eu vou pegar o próximo número primo, que é o 7. Se eu dividir 143 por 7, vai dar uma divisão não exata. Então, 143 não é divisível por 7. Qual que é o próximo número primo depois do 7? Vocês podem olhar aqui que vai ser o 11. Ó. Será que eu consigo dividir 143 por 11 e tem uma divisão exata? Ou seja, será que 143 é divisível por 11? Se a gente dividir 143 por 11, vai dar 13. E 13 é uma... 13. Não consigo mais dividir por 11. Qual que é o próximo número primo depois do 11? Ó, é o próprio 13. Ou seja, o 13 é o número primo. 13 dividido por 13 dá 1. Cheguei no 1 do meu lado esquerdo. Faz a linha horizontal do lado direito e vem multiplicando. Ó. 5 vezes 5 vezes 11 vezes 13. Como a gente aprendeu na potenciação, ó, o 5 está multiplicando ele mesmo 2 vezes. Eu posso escrever isso como 5 ao quadrado vezes 11 vezes 13. 5 ao quadrado é 5 vezes 5 é 25.
se a gente multiplicar 25 por 11 por 13, a gente chega em 3.575, que era o resultado que a gente tinha lá em cima. Agora, da letra A até a letra L, eu vou fazer aqui em versão acelerada sem som para vocês. Vocês acompanhem. Em caso, se vocês apresentaram dúvidas ou erraram a questão, só me chamarem depois na nossa aula no Meet ou no WhatsApp, ou também no Conexão Escola, que eu explico passo a passo para vocês, certinho? Então, vamos acelerar o vídeo. Com isso, pessoal, a gente termina a questão 8 e agora nós vamos para a última questão, que é a 9. Na questão 9, pessoal, nós temos 3 irmãos, o Augusto, o Mário e o Silvio, cujas idades são números primos. E nós sabemos que o produto das 3 idades é 195. O que é o produto? O produto é o resultado da multiplicação. Ou seja, se eu pegar esses 3 números primos e multiplicar eles, eu vou chegar em 195. Então, qual que é a idade? Qual que é a soma das idades desses 3 irmãos? Então, primeiro a gente tem que descobrir qual que é a idade deles. Como que a gente vai fazer? A gente vai pegar o 195 e nós vamos fatorar o 195. Por quê? O que aparece aqui do lado direito? Aparecem números primos. Então, nós vamos ter que encontrar 3 números primos que vão ser fatores do 195. Então, o 195 ele é um número ímpar, eu não consigo dividir por 2. Se eu fizer 1 mais 9, 10, 10 mais 5 é 15, 15 é divisível por 3, então eu consigo dividir esse número aqui por 3. Se eu dividir 195 por 3, eu vou chegar em 65. O 65, ó, 6 mais 5 é 11, 11 não é divisível por 3, então o 65 também não é. O próximo número primo, depois do 3, é o 5. Ó. 65 termina em 5, então eu vou conseguir dividir ele por 5. 65 dividido por 5 é 13. E o 13, nós já vimos, é o número primo, então eu só vou conseguir dividir o 13 por 13. 13 dividido por 13 é 1, cheguei aqui. O que isso aqui é? Isso daqui é um produto, ó. 3 vezes 5 vezes 13. Ou seja, eu tenho 3 números primos, que se eu multiplicar eles, 3 vezes 5, 15. 15 vezes 13, 195. Ó. É o que eu cheguei aqui. Então, qual que é a idade desses 3 irmãos? Um vai ter 3 anos, o outro vai ter 5 e o outro vai ter 13. Só que o exercício eu quero o quê? A soma dessas idades. Então, nós vamos fazer 3 mais 5 mais 13. 3 mais 5, 8. 8 mais 13, 21. Ou seja, a letra E. Com isso, a gente termina a correção da semana 4 do PET 2. Qualquer dúvida que vocês tiverem na correção, só utilizarem dos meios de contato comigo, com o professor. Conexão Escola, o WhatsApp, ou então podem deixar mensagem nesse link aqui do YouTube, tá bom? Até a próxima, tchau, tchau!